Um goleiro. Não pode ter um goleiro que não pega a bola defensável. Não pode. Se quer ser campeão, senão não pode ser titular do São Paulo. Defensável o quê? Se fosse o Yashin. Mas não tem o Yashin, cara. O Groi encaixava a bola, o Cássio encaixava a bola. Olha lá, aquele rapaz é amigo do Sidão. O Sidão não quer pode conversar com você, campeão. Eu gosto do Sidão, tremendo caráter, mas não dá. O Ricardo Eu Garcia tava também, dizendo, mas não dá. eu tava dizendo que um goleiro de um outro patamar talvez tivesse mais chances de defender essas bolas, Aidan. É isso. vendo, Mas não foi Capri? Você falha. concorda comigo, mas não você foi fala. falha. Quantos goleiros excepcionais vocês já viram tomando gol assim? Vários. Não. Mas eu Aquele estou segundo dizendo gol, vários. vocês têm ideia? Você é goleiro, Caprote, você tá lá. Quando o cara dá o limpa, você não sabe se a bola vai à sua esquerda ou à sua direita. Sim. Você não pode sair riscando o canto. Claro, Você tem de esperar. claro. E quando o cara bate bem, com velocidade, não chega na bola, cara. Não Goleiro chega. não pega, Zaidão. Não Sidão pega. sempre Ah, toma gol que assim. depende, bola, Zaidan. Já ele tomou toma uma porção. Falha pra caramba, Já não tomou dá. uma porção de gol assim. Podemos falar aqui? Podemos chamar o Jorge Nicola? Deve. Ele tá O Capriotti pedindo no aqui. gol, Eu quero ninguém faz falar, gol, eu quero tamanho do falar. Então Fala, fala, Nicola. Nicola. Fala, Nicola. Quentinhas, com Jorge Nicola. O São Paulo aguarda para hoje uma resposta do Sport em relação à proposta de empréstimo feita ontem pelo atacante Everton Felipe. A ideia do tricolor é pegar o ponta-direita até o fim do Campeonato Paulista. Caso queira comprá-lo em definitivo, desembolsará aproximadamente 6 milhões de reais. Vale lembrar que o Flamengo ficou perto de adquirir Everton Felipe por esse mesmo valor no início da semana, mas o negócio regrediu nas últimas horas sem grandes justificativas. A possível chegada de Everton Felipe tem um defensor no Morumbi, Diego Souza. Os dois atletas estiveram juntos no próprio Sport na temporada passada e formaram uma boa dupla de ataque dentro e fora dos campos. Direto e ao vivo. Santos. Vamos lá, o destaque final do Santos. Vai, Lucas Herrero. Vamos lá, Capri. No Santos, uma reunião do Comitê de Gestão do Peixe deve definir hoje o nome que vai assumir a equipe no restante da temporada. Zé Ricardo e Dorival Júnior estão à frente dos concorrentes, como Luxemburgo e também do estrangeiro Osório. Hoje à tarde, às 2h30, treino no CTR Pelé, que pode definir a equipe titular que enfrenta o América Mineiro no domingo. Se a filosofia do técnico Jair Ventura for mantida, a equipe que vai a campo tem Vanderlei no gol, Vitor Ferraz, David Braz retornando de suspensão, Gustavo Henrique e Dodô, Alisson, Jean Mota e Gabigol, Rodrigo, Bruno Henrique e Sacha, Capri. Você tava cornetando o William Cury aqui, Zaidan, que o William Cury ia muretar na nossa enquete. O Muricy já aqui. ganhou o enquete. O Muricy já ganhou a enquete. Você tem alguma dúvida em quem que o William Cury vai votar, Capraz? Não, claro que não. Ele Tem que ser vota imparcial, sempre com meu. a razão. Sempre com a razão, William Cury, não é, William? Jornalismo, opinião, futebol, entrevista, participação. Você encontra aqui na RCI, integrante da rede Bandeirantes de Rádio. Suas próximas férias podem ser incríveis em destinos como Orlando, Miami ou Las Vegas. Ou em frente ao Blue Park, um dos maiores parques aquáticos do sul do Brasil. Venha conhecer Maimabu, o melhor negócio para quem busca férias inesquecíveis sem preocupações. Agende sua visita pelo 45-3521-2080 e conheça o apartamento modelo. As melhores férias da sua vida estão no Maimabu. E o passe é livre para as atrações do Blue Park. Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimari Salles. Olá, você que acompanha a RCI. É com imensa satisfação que estamos com o nosso segundo Entre Livros, nosso segundo programa. E hoje a gente tem aqui a presença do Ricardo Correia. Ricardo, boas-vindas a você. Mas também parabéns. Você sabia que no dia 25 foi o Dia Nacional do Escritor? Não. Pois é. Então, a todos os escritores, autores, autoras que estão nos acompanhando, recebam aí os nossos parabéns, com 2 dias de atraso, né? Pelo Dia Nacional do Livro, dia 25 de julho. Parabéns pra gente. Parabéns pra gente, né, Ricardo? O Ricardo, ele é professor universitário, ele dá aula de economia, né? Aqui em Foz do Iguaçu, na UniOeste, é natural de Araraquara, não é isso? A formação dele é em Ciências Econômicas. Você sabe, Ricardo, que eu também sou graduada em Ciências Econômicas?
Não sabia. Pois é, que eu não atuo na área, sabe? Eu fiz a faculdade, mas eu entrei muito na área, assim, do financeiro, da administrativa, e depois entrei pro editorial, né? Uhum. E nunca atuei. Então, o seu livro foi assim, uma volta ao passado, sabe? Quando eu peguei seu livro, eu falei, gente, olha aqui a minha época de faculdade. Porque depois disso, eu assim, até dei aula aqui na UDC e na Uniamérica, quando eu cheguei em Foz, em 2005, mais ou menos, 2004, Sim. 2005. Mas eu vi que o meu negócio é livro. Você sabe que mas eu admiro, sabe? Pois é, mas quando eu fiz a graduação, eu não conhecia. Eu nem estudei, nem tive contato com a questão, o tema da sustentabilidade, né? Eu fui ter o contato com o tema da sustentabilidade no mestrado. É bem interessante isso. É interessante porque eu não me lembro realmente de ter estudado. É lógico que eu já faz quase 30 anos que eu fiz minha faculdade, né? Mas esse tema, assim, eu não me lembro de ter estudado nada disso, né? Uhum. Mas você também é mestre, né? Você fez a graduação, Sim. mas você fez mestrado em teoria econômica, Sim. né? Em Maringá, né? Em Maringá, na UEM. E especializou em desenvolvimento sustentável. Bom, Ricardo, o livro do Ricardo, gente, para apresentar para vocês, o título é IDS, Foz do Iguaçu, Índice de Desenvolvimento Sustentável Local. Ricardo, aí são várias dúvidas que a gente tem só no título do seu livro, né? Uhum. Primeiro, eu vi assim, você faz uma abordagem que eu achei muito bacana, e aqui eu voltei no tempo que eu achei uma parte que eu gostei muito do seu livro, que foi essa parte inicial, onde você fala da questão conceitual, né, de desenvolvimento, da sustentabilidade, e você cita aqui Adam Smith, David Ricardo, Stuart Mill. Aí eu falei, gente, agora eu tô voltando no passado. Tudo isso era da minha faculdade, né? E depois Karl Marx, Marshall. Eu falei, gente, que bacana. Então essa parte foi uma parte... Eu queria que você falasse um pouco mais pra gente desse início assim mais conceitual de desenvolvimento, de sustentabilidade, para a gente contextualizar e chegar no índice de desenvolvimento sustentável. Então, eu procurei dar um panorama que como era a visão do desenvolvimento, né? Na realidade, não havia uma visão sobre desenvolvimento, né? Mesmo com esses autores. A preocupação maior deles, né, desses autores clássicos, vamos dizer assim, era mais com a questão do crescimento econômico. Sim. Né? O desenvolvimento, ou seja, uma visão mais ampla da economia, né? do benefício que a economia pode trazer para o ser humano, ele surgiu já após a Segunda Guerra Mundial, né? Com a ONU, né? E ali o conceito de desenvolvimento começou a ser trabalhado de uma maneira mais enfática mesmo. O pessoal começou a priorizar, então, questões sociais, questões ali até ambientais, que surgiu mais na década de 70, que a gente teve, então, ali, né, o surgimento dessa temática, a preocupação com essa temática ali, a partir do início, final da década de 60 e início da década de 70, começou a ter esse movimento na sociedade global, vamos dizer assim, né? Teve alguns livros ali que espelharam esse movimento, tipo o livro da Rachel Carson, que é A Primavera Silenciosa, que foi um livro pioneiro, que trouxe, por exemplo, a questão dos defensivos agrícolas, que estava sendo utilizado em demasia e estava trazendo prejuízo à saúde da população. E havia muitos interesses políticos, econômicos por trás disso, e ela enfrentou todos esses interesses, né? Em nome da defesa de uma qualidade de vida melhor. E isso foi bem interessante, então. E aí o desenvolvimento ele começou a ter várias vertentes a partir disso, né? E a gente tem até uma vertente marxista existe. Isso, meu Deus. Isso é bem interessante. Então, o livro ele tem, vamos dizer assim, uma ideia que é mais moderado, né? A linha que ele adota, né, dessas vertentes, vamos dizer assim, dessas linhas de sustentabilidade é aquela mais moderada, que busca, então, conciliar, né, o crescimento econômico, certo? Com a defesa do meio ambiente.
e a conquista, então, de uma justiça social mais profunda para todos, né? Porque antes era totalmente desvinculada uma coisa da outra, né? Não tinha essa visão mais ecológica, digamos assim, né? Não. Era o financeiro pelo financeiro. Exatamente. Então, bem no início ali da economia, do estudo da economia como ciência, com Adam Smith, com o Ricardo, com o Marx ali, a preocupação com o meio ambiente era quase inexistente. Era muito pouco que era falado, algumas linhas só que não tinha nenhuma priorização, nenhuma preocupação com o que era dito, né? E essa preocupação começou realmente foi na década de 70. Né? Início da década de 70, quando a gente teve a Conferência de Estocolmo, ali foi vamos dizer assim, a oficialização dessa preocupação. Né? Houve, vamos dizer assim, algumas idas e vindas sobre esse tema, assim, às vezes ele ficava com mais força, às vezes com menos força, né? E ele começou a tomar uma força maior mesmo e a fixar no imaginário coletivo, vamos dizer assim, com a Rio 92. Né? Sim. Foi na Eco 92 que realmente houve uma compra maior do que a sustentabilidade e da sustentabilidade como valor. Isso em termos acadêmicos também? Hoje, em termos acadêmicos também. Há disciplinas hoje mais voltadas para essa área, né? Ela se intensificou realmente de fato, com as empresas até mesmo, também incorporando e comprando a ideia, o valor da sustentabilidade a partir da Conferência do Rio, né? Foi ali que realmente a sustentabilidade criou uma força maior. Eu vi que quem fez o prefácio para você foi o... deixa eu ver o nome dele que aqui fugiu. O Júlio? O Júlio, que é advogado. Sim. Mas nessa área, né, de professor de direito, ele tem nós vamos convidar o Júlio também para... Maringá, se não me engano, o livro dele. Maringá Verde, né? Isso, Maringá Verde, exato. E ele é professor de direito ambiental, ou seja, é uma disciplina que está aí, né, transversal a várias, né? Sim. Ela engloba várias disciplinas. Várias áreas, né? A sustentabilidade tem a economia, tem a biologia, a questão das ciências sociais também, né? Que a gente pode colocar, por exemplo, sociologia, né? Envolve a questão de medicina também. Então, ela é muito vasta, né? Muito diversificada, a abrangência que tem a sustentabilidade. E é por isso que ela é complexa e difícil de se medir. E o seu interesse, assim, nessa área? Então, nasceu de onde? Ele surgiu quando eu estava fazendo mestrado. Né? Na época, quando eu fiz a graduação, que foi há um bom tempo atrás também, há cerca de uns 30 anos, eu não cheguei a conhecer o tema, né? Foi na universidade lá de São Paulo, na Unesp, em Araraquara, e ali eu não obtive, vamos dizer assim, o contato ainda com esse tema. Eu fui ter o contato mesmo, porque ele se intensificou graças à questão da Rio 92 que a gente está falando, né? Que ele tomou uma força maior, a partir do mestrado que eu fiz, que foi em 2010 que eu concluí esse mestrado. Comecei em 2008, que foi lá na UEM, na Universidade Estadual de Maringá. Ali realmente eu tomei contato com o tema e é um tema, como ele engloba várias disciplinas e ele tem um valor assim humano muito forte, né? Eu sempre achei que faltava muito isso na economia. Isso é bacana, né? E aí eu falei, não, é isso que eu quero para estudar, me aprofundar na teoria econômica, através da sustentabilidade, por causa desse valor do humano mais forte, né? Então foi isso. Sabe que quando eu entrei na economia, eu achava assim, como eu adorava matemática, eu falava, economia, eu vou mexer só com números, né? Vai ser bacana, porque eu vou mexer muito com números. E a gente mexe com números, mas tem muito do lado social, né? É uma ciência social, né? Ela não é uma ciência exata, né? E aqui está em cima do lance. Exatamente. Muita gente acha, tenta mesmo da economia, que é uma ciência só exata. Eu sou da minha taxas e juros. Ela é muito humana. Né? É muito humana, né? Sim, não tem como você... E a sustentabilidade, então, é mais ainda, né? É mais do que humana, envolve o meio ambiente como todo, né? Exatamente. Muito bacana. Agora, Ricardo, eu estava vendo, assim, o seu livro, ele é inédito.
É o primeiro trabalho sobre esse assunto, né? Não existe nenhuma publicação, não existe nada ainda desenvolvido sobre esse tema aqui em Foz do Iguaçu. Aqui em Foz, né? não. Que eu saiba, eu desconheço. Pois é, isso eu acho que é um grande mérito, assim. Agora, eu queria que você diferenciasse, porque eu vi que você fala seu livro é sobre o Índice de Desenvolvimento Sustentável. Sim. Mas, no IBGE, eles têm os indicadores de desenvolvimento sustentável. Existe uma diferença nisso? Qual que é essa diferença? O que você aproveitou do IBGE? Ou como que foi essa construção aí? Para a gente entender, assim, né? Índice, indicador. Como que a gente... Pois é, Rosa, eu sempre gostei muito dessa questão de diagnóstico, de medição, de mensuração. Eu acho que se você não mensura, você não conhece, né? Então é importante você ter esse processo de mensuração. E aí, quando eu comecei a tomar contato com esse tema as diferentes técnicas de mensuração que a gente tem, que é uma infinidade que tem de técnicas de mensuração da sustentabilidade, né, do desenvolvimento sustentável. Então, existe uma dificuldade de você ter até uma padronização nessa técnica, né? E aí eu fui pesquisar aquelas que eu achava que tinha mais um significado, que realmente tinha mais tecnicidade, né? E eu achei muito interessante, tem os indicadores da ONU, né? Dentro desses indicadores da ONU, o IBGE ele fez uma de acordo com a cultura e a realidade da sociedade brasileira, né? Então, se você vai fazer um indicador local aqui para Foz do Iguaçu, você não pode escapar muito desse, vamos dizer assim, formato, dessa estrutura. Você acabou usando como parâmetro. Só que é lógico, como é local, você parte do local para o global, né? Tem coisas aqui que é muito específica nossa e que não vai, vamos dizer assim, por exemplo, a gente tem uma realidade em relação ao meio ambiente que é muito específica aqui em Foz do Iguaçu. Né? Ricardo, vamos falar então disso daqui a pouquinho? A gente já volta, só registrando aqui a participação de Patrícia Menezes e Gabriel. Obrigada aí pela companhia e a gente volta daqui a pouquinho. Estamos apresentando o programa Entre Livros. A NetFoz traz para Foz o serviço mais moderno de TV por assinatura do Brasil. É a TV por fibra ótica. Essa tecnologia proporciona a maior estabilidade e qualidade do mercado. Funciona quando chove e, o melhor, não precisa de antena ou aparelho externo para que o sinal de TV chegue até sua casa. Além disso, não usa seu sinal de internet. A NetFoz é a única operadora que oferece essa inovação na cidade. Aproveite e faça sua assinatura pelo nosso site netfoz.tv.br. Anotou? netfoz.tv.br. NetFoz, TV por fibra ótica é aqui. Lore, a marca Saúde e Beleza, unindo a melhor tecnologia em ativos naturais e aromaterapia. Lore, produtos com base orgânica. Lore, ativos comprovadamente eficazes, óleos essenciais que promovem o bem-estar e o equilíbrio de todo o organismo. Encontre os produtos no site www.loreoficial.com, que além de ser o e-commerce da marca, é também um blog com diversas matérias sobre saúde, beleza e lifestyle. Lore, conheça nossa marca pelo site loreoficial.com. 13h15. A Copel alerta. As margens de rios e reservatórios são áreas de preservação permanente. Construir nestes lugares é proibido, porque prejudica o meio ambiente. Se você identificar construções em margens de rios e reservatórios, denuncie. Se estiver na dúvida sobre as distâncias legais que devem ser respeitadas, fale com a gente. Copel, Companhia Paranaense de Energia. Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação Rosimari Salles. De volta aqui com Ricardo Correia, falando do livro dele, IDS Foz do Iguaçu, Índice de Desenvolvimento Sustentável Local. Ricardo, você estava falando do trabalho da ONU,
do IBGE. Isso. Eu estava vendo. A ONU ele desenvolveu o Índice de Desenvolvimento Humano. Isso, que o índice, ela trouxe, por exemplo, a questão ali na ECO 92, a gente teve a Agenda 21, né? E a Agenda 21, ela propõe, num dos documentos ali, num dos textos que ela traz, dos capítulos, né? A construção de indicadores para mensuração da sustentabilidade, tanto local quanto nacional, né? E nessa mensuração, você tem ali algumas instituições, algumas ONGs ali, que elas buscaram, então, desenvolver algumas plataformas de mensuração dessa sustentabilidade, de construção desses índices, né, indicadores. E esse livro é baseado em uma dessas plataformas, que é o painel de sustentabilidade, que você pode moldar ele de modo que você adapte, né, à realidade local. Ah, sim. E aí, essa realidade local, eu tentei fazer, né, construir de um modo a se basear em um outro indicador que a gente tem, que é também baseado na Agenda 21, que é do IBGE. Agora, o do IBGE não é um indicador de desenvolvimento? Ele é um indicador de desenvolvimento sustentável também. Vou voltar àquela questão que para mim não ficou clara. Qual a diferença do índice para o indicador? Um índice, ele é mais agregado. Ele busca, então, ele é formado da estruturação de outros indicadores. Entende? Então, o índice seria o número final? Vamos dizer, você tem, por exemplo, o IDH. O Índice de Desenvolvimento Humano, que todo mundo conhece. Que é o né? da ONU. Então, você tem ali educação, é um indicador de educação. Você tem um indicador de saúde e tem um indicador de crescimento econômico. Okay. Então, a agregação desses três indicadores forma o índice, que é o IDH. Ah, tá, ok. Então, o que a gente tem? O índice, a gente tem vários indicadores. E são 4 índices, vamos dizer assim, subíndices que a gente pode colocar, dentro tanto aqui do IDS, do Foz do Iguaçu, quanto do IBGE, que são macro índices, né? Ou macro indicadores, talvez a gente possa falar assim, né? Que na área da saúde, social, né? A dimensão social, a dimensão econômica, a dimensão institucional e a dimensão ambiental. Então, a agregação desses 4 indicadores forma um índice que é de desenvolvimento sustentável. Ou seja, né? você tem que alargar aí o seu âmbito de pesquisa para você chegar nesse resultado, né? Então, você não tem facilitado isso, né? Você tem que pesquisar lá na saúde, você tem que ir lá no... Nossa... Você teve muito trabalho. Foi difícil reunir os dados? Como é que foi? É o que mais dá trabalho. Pois é, eu fico imaginando, porque assim, é um livro que tem muitas planilhas, que tem muitos valores, muitos gráficos também, né? Ou seja, para você chegar nisso aqui... É uma coisa para a gente lembrar que ele é uma foto de 2010. Sim. Né? Então, você tem que buscar também os dados que se referem a esse ano, né? Para não ficar uma coisa distorcida. Então, dá muito trabalho. Realmente, que às vezes você acha um dado que ele é de 2005 e depois ele parte para 2015 ou 2012. 2015 não, que ainda eu estava finalizando o livro ali naquele ano. Né? Eu publiquei esse livro em 2015. Né? Mas você parte para 2012, por exemplo. Então, em 2010 você não tem aquela foto daquele ano. Aí você tem que ir atrás. Às vezes você consegue, às vezes você não consegue achar esse índice, o ineditismo, né? Já que não tinha nada em Foz, você teve que garimpar mesmo, né? Porque... E eu achei cada pérola que eu não esperava que vamos dizer assim, encontrar aquele índice. Mas eu não esperava. As fontes, aonde você conseguiu? Publicações, sites, não, né? Publicações que são da própria prefeitura, você acha muita coisa que está muito solta, não está concentrada e organizada de uma maneira que facilite o pesquisador, vamos dizer assim, né? Eu tive que fazer consulta direto na Sanepar para saber a questão da água, da concentração do oxigênio. Então, deu um pouco de trabalho, sim. Agora... Mas foi bem gratificante, né? Você aprende muito com a realidade de Foz. E aprende muito sobre o que é a sustentabilidade. O que funciona e o que não funciona em questão de métodos quantitativos. Então, como pesquisador, você também vai aprendendo.
né? Se funciona aquele tipo de mensuração. Algumas mensurações a gente via que não estava funcionando. Mas você fala, não, vamos manter porque faz parte da evolução do índice. Se eu quiser depois publicar mais para frente, eu sei que, aquilo lá eu estou tirando e eu vou explicar por que eu estou tirando. Sim. Houve, por exemplo, uma evolução tecnológica que o número de telefone hoje fixo não vale mais nada. Todo mundo hoje usa o celular. Exatamente. Né? Então, e isso afeta. Isso altera, então, essa questão da transmissão de informação ou do acesso à informação que a população tem. Que o que a gente quer medir é o acesso à informação. Perfeito. Né? Então, há uma evolução tecnológica que influencia também o indicador. E a gente, lógico, tem que deixar isso expresso no livro. Influencia também a saúde, por exemplo, né? Influencia. Você tem recursos maiores para suprir determinadas Por exemplo, em demandas. 2010, você teve um processo ali de reciclagem, né, do lixo aqui em Foz, que você conseguia bons resultados. E o resultado que você conseguiu ali em 2010, você vê nos anos posteriores que ele começou a cair. Ah, sim. É que fechou uma fábrica de reciclagem aqui. Exatamente. Em Foz, né? E isso aí deu um impacto. Aí você vê que dá o impacto. Então, por exemplo, ali os 15% que você tinha de processo de reciclagem que você conquistava, né, provavelmente hoje é bem menor. Pois é. Então, tem algumas coisas que é interessante que você vai vendo que sempre vai precisar de atualização disso. Agora, né? sabe, Ricardo, eu estava pensando, né? Foz é uma cidade tão atípica no sentido da natureza em si, né? Ela tem... Sabe que eu pensando nisso, eu comecei assim... Vamos pensar em Foz, o que Foz tem de diferente das outras cidades, né? Primeiro, tem a questão das cataratas, Parque Nacional, Patrimônio Histórico da Humanidade. Sim. Tem Itaipu, que é a maior do mundo. Sim. Né? Tá numa região trinacional, onde se falam 3 línguas, onde se transitam ali 3 moedas, isso até você coloca no livro. Uhum. São dezenas de etnias convivendo pacificamente. Tem a questão do parapsiquismo com o Centro da Conscienciologia, cuja matriz é em Foz, ou seja, desenvolvimento da ciência. Que você não vê Tudo em isso outro é mundo, atípico em em outro outras... local do mundo. Não tem em outro local do mundo, né? Então, quer dizer, e a gente está tão atrás, né, em relação à questão da sustentabilidade. Ou você acha que está condizente com o que Foz apresenta de recursos? Olha, o que baixa assim, a mensuração da sustentabilidade de Foz ainda é a questão social. Né? Só que já foi muito pior. A gente já conquistou muita coisa. Então, o que é interessante a gente ver é a progressão que a gente está tendo de conquistas. Né? Ainda falta muito por conquistar. Mas é interessante a gente ver que a gente está tendo um progresso nisso. Por exemplo, eu vejo aqui uma transformação no modo como Foz está se tornando. Antes era uma cidade turística só, né? Ou de compras, né? Uhum. E hoje ela já tem um polo educacional. Ah, sim. Que é muitas muito, universidades. Isso, que é muito destacado. Acima aqui da média também, né? Isso para o estado nosso, né? Aqui para o Paraná. Então, ele está ficando um polo centralizador de estudantes aqui. Tem a UNILA também, né? Sim, tem a UNILA, Unioeste, tem a Uniamérica. Então, tem várias universidades que a gente está tendo aqui, é UNILA, né? Uhum. Que está trazendo um pessoal ali que agrega muito conhecimento. Né? E esse conhecimento, ele pouco a pouco, ele vai se transformando e vai se concretizando em transformações aqui para a nossa sociedade. Né? Que às vezes a gente não consegue medir essas transformações porque a gente não mensura. Né? E a proposta desse livro é mensurar. Né? A gente não pode deixar, então, de ter essa cultura da mensuração. E porque a gente tem algumas ações, né? Eu estava lembrando aqui o pessoal da arquitetura lá da Uniamérica. Eles estavam fazendo todo um trabalho de revitalização dos lagos, da natureza, né? De Foz, com base no trabalho
arquitetônico mesmo, né? Uhum. Então, assim, são pequenas ações de grupos, de ONGs, que a gente, assim, vai ter um resultado a longo prazo e tudo mais, mas que a gente já tem, né, alguma coisa já sendo feita, né? Isso é tem positivo. Tem muita coisa já sendo feita, né? Eu acho que Foz do Iguaçu, ela está numa progressão geométrica de transformações na questão da sustentabilidade. Então, por exemplo, em 2010, a foto que a gente tem, provavelmente se a gente fazer uma foto hoje, nova, eu acho que ela vai estar um pouco melhor. Que bom, né? Que bom. É a impressão que eu tenho. Sim. Né? Mas dá trabalho fazer essas fotos. Pois é, para você atualizar isso aqui, vai ser o quê? Mais uns 5 anos de pesquisa? Vai muita pesquisa. Né? Então, não é vamos dizer assim, um trabalho fácil, não. Não é assim tão simples, né? Não é simples. Bom, eu estava vendo você fala no seu livro das questões dos problemas sociais de Foz, das favelas, da violência, do contrabando, a questão mesmo da Isso... favela já melhorou muito aqui em Foz. Então, assim, muita coisa que, na verdade, ela já está desatualizada mesmo, Sim, né? tem. Para melhor, né? Isso que é o... Para melhor. Muita coisa para melhor. Isso é que é o bacana, né? Porque se a gente tivesse... A questão das moradias informais, por exemplo, a gente já conquistou muita coisa. Já melhorou bastante nesse quesito aqui em Foz. E o contrabando também, né? Assim, sim. A gente até vai trazer aqui um delegado que escreveu um livro aqui sobre essa questão, sobre a questão do contrabando aqui na região. Vamos ver, né? Porque o que a gente tem de informação é que diminuiu as ações, elas estão mais eficazes, né? Está uma mudança de cultura, de muambeiro, o pessoal está indo mais para o mercado de trabalho, né? Sim. Eu acredito que realmente a gente está tendo uma conquista, né? Um avanço em muitos indicadores sociais. E foi um indicador social, né? Vamos dizer assim, o índice social, o que teve mais impacto negativo na construção desse índice quando eu fiz ele. Né? Por exemplo, o indicador ambiental nosso é um indicador muito positivo. Foz do Iguaçu, do ponto de vista ambiental, seja de preservação de mata, seja de preservação da fauna, a questão agrária mesmo, ela tem uma realidade assim que é ímpar. Isso faz com que o índice eleve, né? Ela é top. Na hora que ela país. junta com o restante das outras variáveis, isso sobe o índice. Sobe o índice, do ponto de vista ambiental. Só que uma coisa para a gente entender é que a gente não consegue captar isso do ponto de vista quantitativo. Qual é o valor que o iguaçuense dá para essa riqueza que ele tem aqui Mas aqui talvez em Foz, porque né? não seja tão divulgado. Vamos falar depois dos nossos uma coisa pra gente pensar. Ricardo. Voltamos daqui a pouquinho. Estamos apresentando o programa Entre Livros. Você sabia que a Rede Azteca é certificada pelo Programa de Qualidade da Petrobras de olho no combustível? E quer mais um bom motivo para abastecer nos postos Azteca? É o Programa Petrobras Premia. Programa de fidelidade onde você acumula pontos toda vez que abastece e consome nas suas lojas. Postos Azteca, revendedor autorizado Petrobras há mais de 40 anos, atendendo você em 6 endereços em Foz do Iguaçu. Abasteça com garantia de qualidade e atendimento diferenciado. Escolha pelo mais seguro. Postos Azteca, revendedor Petrobras por excelência na Terra das Cataratas. JC Terraplenagem trabalha com implantação de condomínios, loteamentos abertos, escavações, aterros, infraestrutura e calçamento. Mão de obra especializada e maquinários de confiança. A qualidade é garantia e temos o melhor preço da região. Solicite um orçamento. Ligue 45 3525 2218 ou 984 335953. Avenida Olímpio Rafaim, 1610, Parque Imperatriz, Foz do Iguaçu. O check-up cardiológico é uma ferramenta muito importante para saber como está a sua saúde. No ICECOR você realiza exames laboratoriais e cardiológicos, todos numa mesma manhã. No ICECOR, nós usamos tecnologia de ponta para cuidar de você e oferecemos a melhor abordagem para ajudar a mudar seus hábitos, sair do sedentarismo e viver uma vida plena de bem-estar. Agende hoje mesmo seu check-up cardiológico no 3017-7777. ICECOR, Avenida
Pedro Basso 472, Sala 407, Edifício Caesar Tower. Telefone 3017-7777. E Secor. Melhor é ter saúde sempre. Saiba mais em www.isecor.com.br e no Facebook, @Instituto Isecor. Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação Rosimari Salles. Índice de Desenvolvimento Sustentável. Ricardo Correia está dando uma panorâmica para nós sobre o índice de Foz do Iguaçu, não é isso, Ricardo? É isso aí, Lúcia. Então, vamos continuar o que você estava colocando. A gente estava falando sobre a questão do quanto se melhorou, né, a violência, os problemas sociais como um todo. A violência, eu lembro quando eu cheguei aqui em Foz, em 2005, 2006, né? Você pegava o jornal no final de semana, assim, né? Saía sangue, né? Só saía sangue. Sangrento, assim. Hoje não, hoje mudou muito a nossa realidade. Então, Foz teve um crescimento, assim, qualitativo do ponto de vista social, que às vezes a gente não consegue lembrar disso, né? A gente tem memória curta. Tem amigos nossos, sobre né? Isso. Até está aqui conectado com a gente, o Gabriel. Ele já relatou para a gente sobre o trabalho que ele faz, né, de atender pessoas na área da psicologia, pessoas nessas áreas, né, mais, como que a gente vai dizer, mais área de favela, mas eu não queria usar essa palavra, eu não sei que nome que a gente dá para essas áreas. Mais degradadas. Assim. Assim. Mais degradadas, mais difíceis de se conviver. E os problemas sociais, assim, alguns relatos, né, são bem chocantes para a gente, né? Que parece que a gente vive numa outra realidade e ainda existem muitos problemas sociais. Mas essas ações todas, né, de instituições sem fins de lucro, né, de várias organizações, é o que vai fazendo com que a gente vai... Até mesmo as crises que a gente está tendo aqui em Foz, eu acho que são positivas. A gente teve uma crise política que eu acho que Foz saiu dessa crise política de uma maneira muito positiva, muito forte. Ela saiu a maior, eu acho, né? Que estamos vendo até um processo de revitalização, acho que da autoestima do cidadão aqui, que eu acho que aos poucos a gente está crescendo. Eu tenho uma visão positiva. Você tem uma visão positiva. Eu tenho uma visão positiva disso. Agora, né? você acha assim, esse trabalho que você fez, a gente tem aqui um retrato, né? Um retrato de uma época, mas ele tem uma aplicação prática e como que ele poderia ser aplicado? Porque, por exemplo, os governos aqui, municipais, eles têm acesso a esses dados, porque isso aqui ia ajudar muito. Esses dados, a maior parte deles são públicos, né? São das próprias instituições públicas. Eu acho que o processo maior aí é você fazer uma organização e divulgação e um acompanhamento junto da população, né? Então, você ter uma troca maior junto com a população e a própria população se conscientizar da importância de cobrar a autoridade pública, né, no desenvolvimento daquele indicador. Se aquele indicador está melhorando ou não, por que está melhorando ou por que está piorando, principalmente. Mas né? deixa eu ver se eu entendi. Vamos supor, os dados, eles estão ali, mas eles estão desvinculados um do outro, não é isso? A saúde eles tem estão lá, desvinculados. o meio ambiente tem outra informação. E são difíceis até mesmo de encontrar eles. De você saber, aquele dado que você tem sobre, por exemplo, a transmissão de doenças. Mas isso aqui não ajudaria? Por exemplo, um governante aqui local muito. A poder, né, olha, na hora de fazer as suas ações, os seus projetos... Essa concentração desses dados... Exatamente. Ajuda muito. Isso, né? Como foi feito? Houve alguma preocupação? Porque aqui no caso foi a universidade que publicou, né? Sim. Mas teve alguma participação da prefeitura, algum órgão governamental daqui do município? Ou foi totalmente independente? Foi bem independente. Né? Por enquanto eu não tive participação assim, ajuda, né? Pública, mais oficial, realmente eu não cheguei a ter. Na hora de fazer os projetos, a aplicação desses índices aqui seria muito mais eficaz, né?
Com certeza. Eu acho que seria... Um dos objetivos desse livro é justamente dar esse subsídio para o administrador público, para a autoridade pública, poder se balizar melhor, né? Aonde que ela vai trabalhar ou não, certo? Aonde que é mais carente a população ou não. Isso aí eu acho que ajudaria muito, sim. Né? Mas depende de vontade política. Aí é outra coisa, história, é outra questão. Outra história, né? Mas eu acho que seria um bom projeto. Até mesmo para poder desenvolver esse indicador, né? Esse índice. Que ele é um rascunho, é uma proposta. Eu busquei fazer ela de uma maneira mais técnica possível. Porque senão você tem todo um trabalho de fazer esse levantamento e a aplicação... porque você tem que saber... Qualquer indicador que seja, ele tem que refletir o valor da sociedade. O que a sociedade realmente quer do ponto de vista da sustentabilidade. Como ela enxerga o processo da sustentabilidade, né? Então... esses indicadores, eles têm que ter um respaldo dessa sociedade. Tá? E aí a autoridade pública, ela vamos dizer assim, deveria ser uma guardiã desses interesses públicos. Né? Então, nesse sentido, tem que ter um processo de motivação política para trazer a população a se preocupar com esses temas, né? E a buscar construir esses temas. Eu acho que é isso que é importante. Primeiro fazer um alerta, fazer um convite e aí então buscar construir. Olha, esse aqui, por exemplo, esse livro é um pontapé inicial, né? Como a gente pode expandir e melhorar isso? Agora, você, enquanto autor, como foi a divulgação do seu livro? Ou você escreveu e ficou no âmbito da faculdade? Ficou mais dentro do âmbito da faculdade. Isso é uma pena, né? Você vê, essa é uma das funções do Entre Linhas, né? Entre livros. Entre linhas. Que está entre linhas, né? Mas é justamente da visibilidade, porque você tem todo um trabalho de levantar esses dados dificílimos, né? Para você apresentar uma proposta e essa proposta ela não tem assim um retorno porque as pessoas desconhecem que ela existe, né? Então eu penso assim que essa é uma das nossas funções e eu espero que a gente consiga estar cumprindo esse objetivo, né? Justamente esse. Porque, a gente olhando isso aqui, o trabalho que você teve aqui foi muito grande, né? Agora, você fala aqui de algumas dimensões. Você pode falar um pouco mais sobre essas dimensões? Então, você vê a dimensão social, né? Eu acho que, do ponto de vista da sustentabilidade, ela é a mais importante para nós, né? Ela e a dimensão Dimensões ambiental, seria o âmbito, né? Seria mais ou menos o âmbito. Seria, vamos dizer assim, são os temas que a gente estrutura o conceito da sustentabilidade, né? Então, o desenvolvimento, a gente tem um tema ali que é a questão social, desenvolvimento por si só, sem colocar a questão sustentável, né? É a questão social e a questão econômica, que pega muito, que realmente estrutura a questão do desenvolvimento, né? É a questão social através, por exemplo, da saúde, da educação, da qualidade de vida, certo? E a questão econômica, né? Da sobrevivência material que a gente tem nessa vida. Só que isso não basta. A gente vê, com o tempo, os valores, eles vão mudando, porque a gente vai vendo que a vida aqui na Terra, ela é muito, vamos dizer assim, entrelaçada. A gente influencia muito os outros seres vivos, inclusive, né? E a gente tem responsabilidade sobre isso. Então, você tem que ter a dimensão ambiental também. A poluição que você causa, certo? Você não pode ter, então, vamos dizer assim, uma negligência em relação a isso, né? O resíduo é um custo para a sociedade. Hoje está gravíssimo, né? Isso. Hoje então, tá a sustentabilidade é imperiosa para a gente, inclusive para o conceito de desenvolvimento. Então, não dá hoje para se falar em desenvolvimento, em IDH, hoje até se fala em IDH verde, porque você tem que colocar a dimensão
da sustentabilidade, ou seja, a dimensão do meio ambiente dentro do IDH. Né? Então, a gente precisa começar vamos dizer assim, isso já não precisa nem começar, isso já está muito começando vamos dizer assim, no sentido das empresas a comprar mais essa ideia. Não é mais nem a sociedade e suas instituições públicas, né? As empresas elas já estão se tornando quase que compulsórias na busca do desenvolvimento sustentável. Né? Então a gente tem que começar a trazer esse tema aí, certo, para o povo, para a população debater mais, cobrar mais da autoridade pública, que eu acho que o que menos, as pessoas menos envolvidas atualmente sobre o desenvolvimento sustentável não é nem o empresário, é a autoridade pública. É uma coisa para a gente pensar. Teoricamente, os nossos governantes. Os maiores responsáveis. E seriam eles os principais responsáveis que deveriam estar mais preocupados com a questão da sustentabilidade. Pois é, aí entra a questão econômica também, que são os interesses financeiros, né? Que não deixa de ser economia, mas... Pois é, Rosa. A gente tem uma coisa que, quando a economia está bem, né, a gente se preocupa com a sustentabilidade. Então, até mesmo o governante, ele tem uma agenda mais né, uma agenda mais, vamos dizer assim, acessível, certo? A questão da sustentabilidade, né? Quando a economia está mal, aí o governo não quer nem saber disso. Ele quer gerar emprego, ele quer fazer alguma coisa para não perder voto. Esquece a sustentabilidade. Esquece um pouco a sustentabilidade. E isso é uma visão muito tacanha, porque a longo prazo, a sustentabilidade, ela traz muito ganho. Ela traz muito retorno para a sociedade. Então, se você pegar a questão do custo de oportunidade, né, é muito melhor você ter empreendimentos sustentáveis que empreendimentos que destroem o meio ambiente. E a economia vai ajudar nisso, né? Porque a hora que a economia mostrar que financeiramente rende mais ser sustentável, as pessoas passam a investir mais. Ou quando elas têm uma mudança de cultura de valores, né? Não só para o lucro, mas com a preocupação na qualidade de vida, essa mudança também ocorre, né? Exato, é isso aí. Agora, Ricardo, aqui está dando um oi para a gente, o Lucas, Fernando Pires também está aqui, entrando, e a gente vai convidar agora os nossos patrocinadores e voltamos daqui a pouquinho. Estamos apresentando o programa Entre Livros. Você sabia que a Rede Azteca é certificada pelo Programa de Qualidade da Petrobras de olho no combustível? E quer mais um bom motivo para abastecer nos postos Azteca? É o Programa Petrobras Premia. Programa de fidelidade onde você acumula pontos toda vez que abastece e consome nas suas lojas. Postos Azteca, revendedor autorizado Petrobras há mais de 40 anos, atendendo você em 6 endereços em Foz do Iguaçu. Abasteça com garantia de qualidade e atendimento diferenciado. Escolha pelo mais seguro. Postos Azteca, revendedor Petrobras por excelência na Terra das Cataratas. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vantier, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interludium, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros. Infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Suas próximas férias podem ser incríveis em destinos como Orlando, Miami ou Las Vegas. Ou em frente ao Blue Park, um dos maiores parques aquáticos do sul do Brasil. Venha conhecer Maimabu, o melhor negócio para quem busca férias inesquecíveis sem preocupações. Agende sua visita pelo 45-3521-2080 e conheça o apartamento modelo. As melhores férias da sua vida estão no Maimabu. E o passe é livre para as atrações do Blue Park.
Atenção, o Subway apresenta um novo sabor do Baratíssimo. Experimente o delicioso Baratíssimo de frango empanado por apenas R$7. Mas esse preço vale só até amanhã, e depois de amanhã, e depois também. Na verdade, o Baratíssimo de frango empanado você pode comer todos os dias da semana por só R$7. Corra e experimente essa irresistível novidade no Subway. Válido até 4/9/2018 em restaurantes participantes de Distrito Federal, Paraná e Santa Catarina. Preços variam por região. Consulte subway.com.br para restrições. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimari Salles. Ricardo Correia, autor do livro IDS Foz do Iguaçu, está aqui participando do Entre Linhas. Ricardo, a gente sabe que existe aí o Coletivo Educador de Foz, que está fazendo uma pesquisação, né, para prover informações para que haja uma formulação de políticas para o uso de resíduos. Você tem algum conhecimento dessa... Tem alguma informação? Muito pouco. Mas o que eu sei, assim, por exemplo, o pessoal da Codefoz, a Luciana Ribeiro, ela tinha alguma coisa, um projeto aí. Ela está coletivo, né, Maria Ângela? Então, ela estava, acho que, trabalhando com esse pessoal aí junto. É um pessoal muito sério. Pessoal muito bom. Porque depois que a fábrica foi fechada, eu imagino assim como que, não sei a realidade hoje, mas isso é um impacto muito grande, né? A gente tem visto assim muito noticiário a nível mundial mesmo, principalmente da questão do uso do plástico, né? O mal que está causando para os mares, para os oceanos, para os animais marinhos. Então, assim, se a gente não começar uma preocupação agora, de mudança de hábito, né? Até das empresas mesmo, na produção de determinados tipos de embalagens, a gente vai estar acabando com a nossa natureza, né? E se a gente não tiver uma destinação também para o que a gente produz, você vê, Foz vai para onde o nosso lixo, né? Então, a gente tem um processo aí de, vamos dizer assim, recolhimento e coleta desse lixo, mas poderia ser aperfeiçoada. O pouco que eu sei desse processo, a gente tem até quase 100% de coleta do resíduo sólido, né? Mas aí não tem a separação, por exemplo. Você não tem... Sabe que uma coisa que eu vi... O que dificulta a reciclagem. Eu não sei se é fake news, eu vi na internet, né? Mas eles já têm uma máquina que é mais ou menos dessa altura aqui assim, que já faz a compostura. Você faz, o seu lixo do seu dia a dia, o resto de comida, você joga ali, ele já decompõe, aquilo ali já vira adubo, gente... são projetos... Você tem na sua casa. Falei, tomara que não seja fake news, porque eu ia querer uma maquininha dessa para mim. Há alguns projetos já em andamento, mas é sempre um ritmo muito vagaroso, né? A gente poderia ter, se tivesse um pouco mais de ímpeto político, né? Estou falando das autoridades, não desse pessoal aí da Codefoz. Porque assim, uma coisa é uma ação de uma pessoa, né? Ajudar mais o pessoal que é envolvido com esses projetos, né? E dar um suporte, um apoio maior para eles, para agilizar isso. É você ter uma ação individual do cuidar do meu lixo. Outra coisa é você ter grupos, né? Igual esses da Codefoz aí, que estão se preocupando com esse assunto. Outra coisa é você ter um governo municipal preocupado com isso, né? De fato, E aí, para isso... seja ali ombro a ombro com essa turma, né? Isso que a gente precisa. Aí você tem que ter uma visão macro mesmo, e isso aqui é importantíssimo, né? Para você poder ter a base ali numérica, né? Quem não mensura não conhece, né? É aquela frase que já me falaram uma vez, um colega meu, né? Para você conhecer algo, você tem que mensurar. Você tem que mensurar, você tem que medir. E é um projeto rascunho ainda, eu considero rascunho. Agora, você pretende continuar? Você pretende ir atualizando isso? Como que você pretende, assim, daqui para frente, trabalhar com esse assunto? Você dá aula sobre esse assunto? Eu já dei alguns cursos, mas cursos mais pontuais, não eram de uma disciplina assim, específica mesmo, né? A ideia é fazer um site
em um blog que você possa ter um contato maior, uma troca maior com a própria população. E deixar público, né? Isso. E a população, ela vai junto com você construindo esses indicadores, a percepção que ela tem sobre esses indicadores. Então, eu estou com um projeto, assim, pensando alguma coisa nesse sentido. Ah, sim. Né? E aí, essa construção... ela fica permanente, Ela né? fica permanente. Aí você vai vendo as fotos de uma maneira mais fácil, né? Como é que está sendo, está tendo a evolução, né, da sustentabilidade e até mesmo da percepção da sustentabilidade dentro da população. Perfeito. Né? Isso que eu acho que é interessante a gente ver. É muito importante ver qual o valor que, isso eu trago até inclusive no final do livro, né? Que a sociedade tem a respeito da sustentabilidade. Certo? Não basta você ter a água batendo ali, né, acima do nariz, né? Você tem que começar a ter ações que sejam mais profiláticas, né? E eu acho que esse livro, uma das ideias desse livro é justamente você priorizar a profilaxia através da mensuração. Falar, isso aqui pode ser que aconteça, que piore no futuro. Olha só o estado que já dá, que já está esse indicador. Entende? Por exemplo, o indicador ali de AIDS. Olha só como era o passado e como é que é hoje. Está evoluindo? Está melhorando? A gente está tendo algum ganho ou não? Né? As nossas políticas estão sendo eficazes? É uma coisa para a gente pensar. Então, esses indicadores, eles são muito importantes. Principalmente quando eles são agregados, assim, ele traz uma foto do que a sociedade ela vê como desenvolvimento. Né? Não, e o mais bacana é a integração que você faz de várias áreas, né? Não é um tema econômico isolado, não é. Você tem, para gerar esse índice, você tem que agregar várias áreas, né? Tem. Isso é que eu acho que é o bacana. Ele é quase que compulsório fazer essa agregação de várias áreas, né? Porque senão fica uma coisa pobre, né? Você pega só um fator, inclusive... Não, aí fica uma pesquisa econômica de preço, por exemplo, que você fixou naquilo, você vai toda semana. Eu lembro que a gente tinha lá na faculdade, a gente fazia pesquisa de índice de preço, então a gente já ia em determinados supermercados, toda semana a gente via qual que era o preço para a gente construir o índice, mas aquilo é fixo, você fechou, né? Aqui não, aqui você está pegando, você tem que pegar área ecológica, você tem que pegar saúde, você tem que pegar várias, né, áreas para você construir, né, esses indicadores aí, esses índices, né? Mas olha, Ricardo, a gente tem aí alguns minutos ainda. Eu queria que você fizesse assim um fechamento para a gente, em termos gerais, sabe, do seu livro, o recado que você gostaria de deixar, uma síntese. Olha, primeiro eu queria agradecer, né, pela oportunidade que você está me dando aqui, a gente conversar sobre o tema, né? Esse tema eu acho que é muito rico, ele agrega muito para a gente como humanidade mesmo, né? Para o nosso senso de humanidade. Quando eu comecei a desenvolver esse tema, até mesmo no meu mestrado, né? Eu penso que o meu senso de humanidade ele cresceu, né? E esse senso de humanidade crescendo, você vai vendo que você se torna parte de um todo, que você tem poder dentro daquele todo. Por mais, vamos dizer assim, pequeno que seja a tua ação, você tem uma responsabilidade com aquele todo, né? Tem um poder, tem uma responsabilidade. E aí você vê que é um sentimento de integração a esse todo, essa responsabilidade te dá, você, né? tem um papel ali, né? Que você quer falar, não, olha, eu quero crescer, mas eu quero crescer junto. Nossa, né? que bacana. Então, é muito legal fazer um livro desse por causa disso. E você muda um pouco esse seu lado, assim, tão egóico que a gente às vezes costuma ter, né, no desenvolvimento assim nosso como pessoa. Às vezes eu me achava, pelo menos estou falando mais no meu caso pessoal, né,
que antes eu tinha um processo mais egóico que não era percebido, mais egocêntrico, né? E quando eu comecei a escrever esse livro... Você tem que pensar no outro, né? Você tem que pensar quais são as repercussões, quais são as influências, você está sendo ético ou não está sendo ético, você está sendo justo ou não está sendo justo, aquela pessoa, aquele grupo ali, ele está fazendo isso por quê, né? Então, você começa a ter esse contato maior com esse tudo, né? E esse contato maior, ele te humaniza, é bem interessante. Olha, então, que bacana. Então, eu acho legal o tema do desenvolvimento sustentável, justamente porque, como ele é complexo e como ele é amplo, né? Você vê que essas conexões, elas são muito importantes, né? E são essas conexões que constroem o mundo, né? Poxa, Ricardo. Então, eu acho que é isso, né? Então, esse livro, para mim, ele foi muito importante por causa disso. Ele me ajudou muito nessa visão, na ampliação dessa visão. E, além disso, você trouxe um trabalho inédito, né, na realidade de Foz do Iguaçu, né, com tantas exuberância, como você mesmo coloca aqui, né, exuberância de natureza, né, mas sem ter ainda um... porque você pega, por exemplo, antes eu já tinha pescado alguns artigos em jornais, né, que as autoridades públicas aqui de Foz, elas valorizavam muito o meio ambiente. Mas até que ponto realmente, de fato, né, elas faziam ações concretas de valorização, certo, desse tipo de desenvolvimento, desse valor do meio ambiente, né? E aí eu falei, não, vamos então tentar medir isso, mensurar isso, né? E a ideia desse livro é tentar mensurar um pouco isso. Olha, será que a gente tem um discurso público, político, oficial, que realmente condiz com a nossa realidade, né? O que eu oferi em 2010, que a foto é de 2010, é que ainda não. Ainda falta um pouco para a gente ter um município mais sustentável, que traga, uma qualidade de vida maior para toda a população. Que a população se sinta integrada, né? Se sinta digna, vamos dizer assim, com uma qualidade de vida digna para ela aqui no local onde que ela mora, né? Ainda falta. Não é só porque você tem um pedaço ali de mata, né, que está conservado, que isso significa que a gente tenha sustentabilidade. Exatamente. Né? Então, nesse ponto, a gente precisa ainda trabalhar um pouco. Mas eu acho que, como eu já disse aqui, eu sou otimista. Eu acho que a gente está conquistando muito, né? E eu acho que tem muita coisa ainda para conquistar. Mas a gente está num ritmo que está uma progressão que vai, acho que, ser cada vez mais forte, maior, né? E que vai nos levar, acho que, a cada vez patamares assim de nível de vida melhores. Para que Foz, além de todas aquelas características únicas, né, tenha mais uma que é o nível alto de sustentabilidade. Exato, que é essa questão social também, né? Poxa, olha, Ricardo, muito bacana, assim, lembrou muito minha época de faculdade. Legal, e o bacana, gente, desse livro é que é a questão da economia, mas é uma economia mais gostosa de estudar, né? Sim. Porque tem a questão muito social, muito presente, né? Então, gente, ficou aí para vocês IDS, Foz do Iguaçu, Índice de Desenvolvimento Sustentável Local. A gente conversou hoje com o economista Ricardo Correia. Na semana que vem estamos aqui novamente e contamos com a sua companhia. Uma boa semana a todos. Você acabou de ouvir Programa Entre Livros, com Rosemary Salles. De volta na próxima sexta, à 13h, aqui na RCI. Jornalismo